Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou Francisco Lopes, sou psicólogo e o meu objetivo aqui hoje é conversar com você um pouquinho sobre o tema relacionamento. E nós vamos estar trabalhando aqui, ou começando a trabalhar aqui, sobre 3 perguntas. Por que os relacionamentos começam? Por que os relacionamentos continuam, permanecem? E por que eles terminam? E esse é um tema que eu acredito ser de interesse de grande parte da população, grande parte da sociedade. Porque de uma forma ou outra, nós estamos envolvidos em um relacionamento. Seja no relacionamento de amizade, no relacionamento de negócios, ou, como nós estaremos sendo mais específico aqui, num relacionamento de afetivo, um relacionamento conjugal, um relacionamento amoroso. E antes de qualquer coisa, a gente precisa dizer que os nossos sentidos, eles têm todo o envolvimento nessa dinâmica. O nosso olfato, o nosso tato, a nossa visão, a nossa audição, todos os nossos sentidos, eu poderia dizer até o paladar. Todos os nossos sentidos estão envolvidos nessa dinâmica do início, da permanência e do final de um relacionamento. E a princípio, eu já poderia até dizer que o fim de um relacionamento acontece porque aquilo que foi prometido no início, aquilo que foi o motivo pelo qual ele iniciou, não existe mais. Geralmente nós nos aproximamos das pessoas que nos fazem sentir bem, pessoas que nos causam sensações agradáveis, ou pessoas que venham reforçar o nosso entendimento, reforçar a nossa percepção acerca do mundo. Ou seja, nós procuramos pessoas que concordem conosco. Isso é um tanto estranho, principalmente se eu disser que nós procuramos pessoas que concordem com o nosso estado de doença, se for o caso. Pessoas que alimentem a nossa patologia, se for o caso. Pessoas que fortaleçam aquilo que há em nós. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa, seria uma palavra-chave para a nossa abordagem aqui hoje. Nós buscamos pessoas, preste atenção nisso, por favor. Nós buscamos pessoas que alimentem aquilo que há em nós. E quando nós encontramos essas pessoas, nós achamos que elas são pessoas legais. E às vezes nós pegamos essas pessoas que são tão legais e resolvemos levar para a vida inteira. Algumas delas nós casamos, algumas delas nós passamos a morar juntos, algumas delas passamos a dividir apartamentos, casas, algumas delas passamos a dividir negócios, quando nós percebemos que elas concordam conosco. Aqui é que está um problema que a gente poderia dizer um problema de imaturidade no relacionamento. Como seria esse problema de imaturidade? Esse problema estaria relacionado ao seguinte: há uma falta de entendimento da pessoa em compreender, em entender que a discordância ou o diferente necessariamente não se poderia considerar como oposição. A questão grande no final dos relacionamentos é que nós passamos a entender que aquilo que é diferente, aquilo que discorda de nós é oposição. Por isso é que nós encontramos os caos que estão envolvidas
as nossas sociedades, principalmente o caos político. Nós entendemos, nós compreendemos que aquela pessoa que não concorda conosco em um determinado ponto, aquela pessoa que não nos apoia em determinado ponto, que é contrária àquilo que a gente diz, a gente já acha que é uma pessoa que se opõe, é um opositor, que é alguém que a gente não deve ter conosco. E aqui a gente poderia tratar de uma outra questão que seria o equilíbrio, mas a gente vai tratar sobre essa questão do equilíbrio em um momento posterior. Mas os relacionamentos eles iniciam porque nós encontramos alguém que tenha aquilo que a gente gosta, ou nós encontramos alguém que tenha aquilo que alimente o que há em nós, aquilo que há em nós que gostaríamos que fosse alimentado. Muitas vezes nós buscamos pessoas que alimentem uma doença que nós temos, alimentem uma patologia que nós temos, alimentem um estado que não é, vamos dizer assim, um estado recomendável, um estado que todo mundo está vendo que é complicado, que é difícil, mas nós buscamos pessoas que alimentem isso. E aqui começam a surgir os problemas. Por quê? Porque no início é possível que enquanto nós estamos num processo de interação, é possível que as pessoas comecem a criar um rapport, uma ligação conosco naquilo que nós temos, alimentando o que há em nós, seja bom ou seja ruim. Só que à medida em que esses relacionamentos vão acontecendo, ou a caminhada desse relacionamento vai se dando, essa pessoa que antes se propunha alimentar aquilo que havia em mim, ela também começa a querer que se alimente nela determinadas coisas que talvez não esteja sendo feita ou não foi feito no início de um relacionamento. Não sei, há várias vertentes aqui. Mas vamos imaginar que nessa caminhada, essa pessoa que alimentava aquilo que há em mim, começa a perceber que não está fazendo bem. Começa a perceber que essa forma de agir comigo não é uma forma adequada. E comece a tirar aquilo que alimentava em mim, aquele desejo, aquela vontade, aquela conduta, aquela dinâmica em que eu estava. E sabe qual é o resultado? Quando ela começa a remover isso, eu começo a olhar para essa pessoa como uma pessoa desagradável. Eu começo a olhar para ela como alguém que não está de acordo com aquilo que eu quero. Ou seja, eu já começo a vê-la como alguém que é oposição. Eu começo a ver como alguém que está contra mim. E quando eu começo a ver essas pessoas dessa maneira, eu faço de tudo para me livrar delas. E aqui começa o fim dos relacionamentos. E como que se faria para que essa dinâmica se tornasse agradável para todo mundo? É compreender-se a si mesmo, é entrar num processo de autoconhecimento, saber quem realmente nós somos, para que a partir daí a gente possa tomar decisões que venham favorecer tanto a nós, como também ao próximo, como também ao outro. E a dinâmica dessa caminhada, a dinâmica desse relacionamento possa ser agradável para todos. Mas eu preciso ter um autoconhecimento, porque eu tendo esse autoconhecimento, eu vou conseguir entender o outro quando ele tiver determinadas condutas, porque eu vou saber quem eu sou. E eu sabendo quem eu sou, eu vou conseguir entender também o próximo, entender a pessoa que está comigo. Certo? Nós fizemos este primeiro trabalho hoje aqui sobre essa questão de relacionamento, mas nós vamos dar continuidade disso numa próxima oportunidade. Tá bom? Obrigado e eu te encontro na nossa próxima fala, no nosso próximo encontro. Ok? Até mais.